Então, hoje nós vamos ter a presença da nossa irmã Célia Vizcaia, do Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville. Ela veio especialmente para nos brindar com a sua exposição. A casa é sua, que Jesus lhe inspire agora e sempre. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja presente em nossos corações. Uma alegria muito grande estar aqui. Nós estivemos ano passado, né, com um grupo de teatro, falando do céu e inferno. Hoje o grupo não pode vir. Feriado é complicado para juntar o pessoal. Daí vão ter que ficar só eu mesmo. Então, o convite, né, que fizeram para nós foi para falar a respeito da Páscoa. Vou botar o microfone um pouco mais perto aqui, pessoal. Aí tá bom assim? Que aí não atrapalha a senhora. Então, antes da gente entrar propriamente na Páscoa, né, então vamos ver o que é a doutrina espírita. O que é doutrina? A palavra doutrina, de acordo com o dicionário, é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político ou filosófico. O que é Espiritismo? O Espiritismo foi um termo que foi criado por Allan Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, né, ao codificar a doutrina, para definir a doutrina trazida pelos Espíritos. Então foi uma palavra que não existia, que ele criou, né, para definir, né, essa doutrina. Então, o Espiritismo, né, está contido, né, a doutrina espírita está contida nas obras básicas, né, que são as obras de Allan Kardec, né, começando lá pelo Livro dos Espíritos, e depois cada uma das partes do Livro dos Espíritos foi desenvolvida em um novo livro. A primeira parte, a Gênese, a segunda parte do Livro dos Médiuns, a terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo e a última parte do Céu e Inferno. Então, quando a gente vai fazer, né, uma exposição doutrinária, assim, que a gente vai estudar, né, para preparar a palestra, normalmente a gente procura primeiramente nas obras básicas. Então, o que tem sobre a Páscoa nas obras básicas? Absolutamente nada. Dentro da doutrina espírita propriamente, não existe nenhuma referência à Páscoa. Mas aí a gente olha assim, mas tem palestra do Haroldo Dutra, do Severino Celestino, do Divaldo, do Elahá, falando sobre Páscoa, então como que não fala sobre Espírito? Como que não tem Páscoa de doutrina espírita? Não tem dessa forma, porque a Páscoa tem um contexto histórico, né? E dentro desse contexto histórico a gente consegue retirar alguns ensinamentos, né? E colocá-los à luz da doutrina espírita para a gente compreender, né? Pesquisar. Nas obras básicas a gente vai falar do Páscoa que tem relação com ressurreição. Então, no livro, o que tem sobre ressurreição no Livro dos Espíritos? No Livro dos Espíritos, a única coisa que tem sobre ressurreição é a questão 110, 1010 e 1011, que fala a respeito do dogma da ressurreição da carne, que, na verdade, é a reencarnação. Não fala nada da ressurreição de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, ali na parte 4, não vereis os céus se não nascer de novo, tem o item ressurreição e reencarnação, em que é comparado, é explicado que para os judeus a palavra ressurreição tinha o mesmo significado que para nós tem a reencarnação. Só que eles ainda não tinham uma compreensão completa da ressurreição, faziam algumas misturebas ali, que não colocavam exatamente
da forma como nós compreendemos a reencarnação. Na Gênesis, você vai olhar lá na Gênesis. Na Gênesis tem, no capítulo 15, fala a respeito de ressurreição, no capítulo lá dos milagres do Evangelho, fala sobre as ressurreições. Mas as ressurreições que contam ali é a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição do filho da viúva de Naim, que na verdade não estavam realmente mortos, né? Eles estavam com aquele fenômeno de catalepsia que Jesus trouxe eles de volta, não estavam realmente mortos. No mesmo capítulo 15, fala também sobre as aparições de Jesus após a morte. E ele coloca aqui no item 61. As aparições de Jesus após a sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem que se duvide da realidade do fato. Essas aparições, aliás, são perfeitamente explicadas pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, do qual a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles se situar a tangibilidade. Então, Jesus esteve, depois após a ressurreição, na verdade, ele apareceu em espírito. Ele não foi o corpo dele que se reconstituiu. Ele apareceu em espírito. Isso a gente pode ver pelas explicações, né, que tem ali, que ele aparecia, desaparecia. Ele, ali tem o momento que ele está seguindo a estrada de Emaús, né? Ele vai conversando com dois discípulos ali, eles vão conversando, mas não o reconhecem, e no momento que eles o reconhecem, percebem que ele é Jesus, eles somem. Se eles tivessem um corpo de carne, não tinha como sumir. Depois, lá quando ele vai visitar os discípulos, ele entra na sala onde eles estão sem bater na porta, sem entrar na porta. E também a hora que ele vai embora, simplesmente desaparece. E se ele tivesse um corpo de carne, todo mundo veria ele em qualquer momento. Mas ele só se fez visível àqueles que ele quis, àqueles que ele desejava que encontrassem com ele, né, para que ele pudesse transmitir os ensinamentos, provando que a vida continua, que a morte não existe. E a gente vê como foi válido o ensinamento dele, de que a morte não existe, que os discípulos ali daquelas primeiras eras, eles não se importavam de morrer por Jesus. Eles defendiam os ensinamentos de Jesus, e até o ponto de eram levados às fogueiras, às arenas, diante das feras, eles não recuavam. Inclusive iam para o martírio cantando hinos de louvor a Deus. Por quê? Porque Jesus tinha mostrado para eles que a morte não existe, que a vida continua. Esse é o principal ensinamento que a gente retira da história da Páscoa. Mas a Páscoa já existia muito antes de Jesus. A Páscoa começou a ser comemorada em homenagem àquele período em que Moisés, ao retirar os judeus do Egito, onde eles estavam sendo escravizados, né, e foram até a Terra Prometida. Então, a Páscoa é a comemoração para os judeus, né, é a comemoração da libertação daquele período de escravidão que eles tiveram lá no Egito. Então, para comemorar
nesse momento, né, eram feitas festividades durante 8 dias. E nesse período, era um período que se explicava para as crianças, falava-se sobre de Jeová, né, Deus, para as crianças, contavam as histórias das tradições, e era um momento em que se alimentavam com aquele pão sem fermento, ervas amargas, né, que a erva amarga para sentir a dor, né, o sofrimento, para simbolizar, né, aquele sofrimento, o ovo cozido, que significa a esperança da recuperação, porque o ovo tem a simbologia da vida, né, que guarda a vida dentro dele. E até hoje, nas famílias judaicas, ainda é comemorado, a Páscoa é comemorada, iniciando com um jantar no qual as famílias se reúnem para lembrar dessa libertação, para comemorar essa libertação. O jantar é iniciado com a leitura do Haggadah, que é um livro que contém a história da libertação dos judeus, e os alimentos, né, que são servidos nesse jantar são esses bem específicos, né? A ficomã, que é o pão sem fermento, e ele é dividido em 2, e normalmente o pedaço maior é escondido, e depois as crianças têm que encontrar aquele pedaço que foi escondido. É uma brincadeira que eles fazem que se torna um prêmio quando eles vão atrás do alimento para conseguir, para receber. Então, eles comem também a raiz amarga, né, que é o maror, que é o símbolo da amargura da escravidão. E a alface também tem esse mesmo sentido de amargura, apesar da alface não ser amarga, mas tem o sentido também a respeito dessa amargura. E é feito também charocê, que é uma pasta de maçã, uva, nozes, ou tâmaras, canela e vinho, que lembra, no simbolismo deles, a argamassa com que eram feitos os tijolos das construções feitas logo que eles chegaram até lá. Então, as famílias judaicas comemoram essa Páscoa dessa forma até hoje. A gente sabe, né, que além disso, a gente sabe que a Páscoa já existia, né, porque a Santa Ceia de Jesus, né, quando ele deu aqueles ensinamentos, conversou profundamente com os discípulos, preparando-os para a partida dele. Essa Santa Ceia fazia parte da comemoração da Páscoa, que ele foi participar, ele como judeu, né, ele foi participar dessa comemoração da Páscoa. Então, aí, quando Constantino, o imperador Constantino, lá em Roma, 300 anos depois, aceitou que o cristianismo fosse colocado como religião do povo romano, ele precisou fazer algumas adaptações, porque assim como o Natal é feito, a data que é colocada do Natal, né, que na verdade não, os estudiosos da história comentam que Jesus não poderia ter nascido em dezembro, porque dezembro lá é muito frio, e os pastores estavam ao relento, né, com os animaizinhos ao relento. Então, de acordo com essas colocações, né, se conclui que Jesus teria nascido em outra data, né, não em dezembro. Mas em dezembro era uma comemoração do povo pagão, para que as pessoas continuassem queriam continuar comemorando, então eles só mudaram, né, a comemoração. Então, em vez de comemorar o Deus Saturno, passaram a comemorar o nascimento de Jesus. E ficou, né, foi colocado então, no Concílio de Nicéia, que
tanto o Natal quanto a Páscoa. E aí, na Europa, e os povos nórdicos, todos os povos ali do norte da Europa, principalmente, também comemoravam, também tinham uma comemoração, no mesmo período que a Páscoa dos judeus, que era a comemoração da entrada da primavera, que era para homenagear as colheitas que eles esperavam ter, né? Tinha acabado, o inverno tinha acabado, então ia ter a terra florescendo novamente, e então era feita essa comemoração. E essa comemoração tinha como patrona a deusa Ostara, ou Eostre, que é uma deusa teutônica da primavera. Essa era uma deusa da renovação, da alegria, do regresso da fertilidade da terra. E durante essas celebrações da entrada da primavera, em homenagem a essa deusa, o povo oferecia um para os outros, eles trocavam como presentes ovos de galinha pintados com várias cores, que era uma forma de desejar bênçãos e prosperidade. E esse costume de ofertar ovos pintados já é mais antigo ainda, né? Ele vinha da Grécia, do Egito, do Oriente, já tinham esse hábito de trocarem os ovos pintados. Os coelhos, eles eram símbolos. Essa deusa sempre era quando ela faziam as pinturas dela, ela sempre tinha coelhinhos por perto dela, porque o coelhinho significava fertilidade, que se esperava indo na primavera, que normalmente logo depois da primavera os animais se reproduzem com muita facilidade, então vinham aquelas grandes ninhadas de coelhinhos, e que então eles simbolizavam a prosperidade e eram colocados junto com essa deusa. Então, aí nós temos, né, essa simbologia toda, que foi colocada tudo num caldeirão mexido e virou a nossa Páscoa, as comemorações de Páscoa que nós temos hoje. O domingo da ressurreição é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a volta de Jesus, ocorrida no terceiro dia após a sua crucificação no Calvário, conforme o relato no Novo Testamento. Nos primeiros séculos do cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus eram lembrados durante a Páscoa judaica, né, pois visto que aconteceu durante a Páscoa. E quando Jesus foi aceito pelos romanos, vários acertos foram colocados. A renovação da entrada da primavera estava relacionada ao equinócio da primavera. Mas o que é equinócio? O equinócio é o fenômeno onde a duração do dia e a da noite são idênticas. E os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz, fazendo que aquele dia seja igual em número de horas, né? 12 horas de sol, 12 horas de noite. E a partir do equinócio, isso ocorre só 2 vezes por ano, normalmente é 21 de março e 23 de setembro. Então, e aí se explica por que a Páscoa não tem um dia fixo. Cada ano é um dia. Porque como ele está relacionado com o equinócio, ele não tem é feito a Páscoa dos judeus é comemorada na primeira lua cheia, no primeiro domingo após a lua cheia depois do equinócio. Então, no calendário, varia entre 22 de março e 25 de abril. As comemorações da Páscoa judaica têm início na primeira lua cheia do equinócio de primavera, porque a festa da deusa Ostara acontecia em abril e acendiam-se em suas homenagens
povos sagrados, os montes das terras nórdicas. Autorizam que os antigos romanos estavam celebrando o equinócio da primavera. Então, eles estavam lá dos nórdicos, estavam comemorando a deusa, e os romanos ali estavam comemorando a primavera. Então, a Páscoa acabou sendo ligada à Ostara, né, e à ressurreição da natureza. Quando os primeiros cristãos começaram a festejar a ressurreição de Cristo na altura da Páscoa dos judeus, era no primeiro dia da semana. Mas quando houve a junção da cultura dos gentios, eles queriam celebrar a Páscoa no domingo. Essa discórdia é o que levou, que naquele concílio de Nicéia, que foi em 345 depois de Cristo, foi determinado que a festa da Páscoa ocorreria no primeiro domingo de lua cheia, depois do equinócio da primavera, 21 de março. E se a primeira lua cheia ocorrer no próprio domingo, então a Páscoa fica para o domingo seguinte. Esse ano, a lua cheia foi quarta-feira, dia primeiro. Então, por isso que é nesse domingo agora é a Páscoa, que estaremos na lua cheia. Então, como a Páscoa judaica ocorre na primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, e a Páscoa cristã no primeiro domingo de lua cheia, após o equinócio, dificilmente acontece o início da Páscoa caindo no mesmo dia. Então, a Páscoa judaica começou dia primeiro. A nossa Páscoa, a Páscoa que a gente comemora, né, é no domingo. E o cristianismo integrou a tradição da oferta de ovos, que acabou se tornando, era lá como símbolo de vida, acabou se tornando o símbolo da ressurreição. Então, os ovos eram benzidos, né, nas igrejas, antes de serem ofertados. Depois veio o hábito de esvaziar os ovos e colocar presentinhos dentro da casquinha do ovo. E mais tarde surgiram os chocolates, né, que foram substituídos para os ovos de chocolate pelos ovos substituíram os ovos de galinha. E essas tradições e símbolos vivem até hoje, porque foram assimilados por todas as culturas cristãs. E a gente vê como o nosso imaginário de Páscoa tem raízes bem mais antigas e profundas do que a gente imagina. E aí nós vemos mais um detalhe, né, desses ajustes que foram colocados. Foi convencionado, né, que a crucificação de Jesus aconteceu numa sexta-feira. Se foi numa sexta ou não, a gente não sabe. Mas foi convencionado que foi numa sexta-feira. E a ressurreição no terceiro dia. Mas espera aí, sábado, sexta, sábado, domingo. O terceiro dia seria segunda. Mais uma convenção que foi colocada, que é no domingo. Então a gente faz de conta que é o terceiro dia, que a aceitação dela fica aquela aceitação histórica, até porque na época ali que foi convencionado, né, que seria dessa forma, as pessoas não questionaram, não iam fazer continha, né, contar com Deus. Não, é o terceiro dia domingo, então tá bom, então é domingo, tudo bem, fica por isso mesmo. Então, agora, Jesus morreu crucificado, mas a cruz não foi criada só para ele. Normalmente a gente vê o símbolo da cruz como Jesus, mas a cruz era a forma como o Império Romano condenava à morte os ladrões e os que eram os revolucionários, né? Era como Jesus foi considerado que ele queria ser o rei dos judeus, então ele merecia o mesmo castigo que seria qualquer outro que estivesse tentando pegar o poder. Então, a cruz, né, para nós espíritas, não é o momento mais importante da vida de Jesus. É uma simbologia, mas não é o momento mais importante. Jesus, para nós, ele não é o crucificado. Ele é aquele
que estava dando o sermão da montanha, é aquele que estava caminhando, chamando as criancinhas para o seu colo, era aquele que estava agindo. A gente vê aqui no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou, aqui na introdução, já, assim que abre a introdução, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Ou seja, o ensino moral que Jesus trouxe para nós é o seu maior legado. É aquilo que toca os nossos corações, todos os ensinamentos que ele esteve trazendo para nós durante o período, em tudo, a simbologia, desde o momento do nascimento dele, da lição da humildade, todas o sermão da montanha, a forma como ele juntou aquela equipe, né, que ele não procurou para formar a equipe dele, que iria dar continuidade à doutrina, a doutrina cristã, ele não procurou aqueles letrados, aquelas pessoas mais importantes, ele chamou os mais humildes. E pessoas que, se fossem olhar assim, né, todos eles tinham as suas imperfeições, tinham os seus detalhes ainda para serem corrigidos. Pessoas de várias idades, uns casados, outros solteiros, ou seja, uns jovens, pessoas, alguns com um pouco mais de idade. Até na formação da equipe dele, ele quis mostrar que qualquer um de nós está apto para seguir. Que qualquer pessoa que se disponha a segui-lo tem a condição de ser seu apóstolo. Não existe nada que impeça idade, estado civil, forma de pensar. Não precisa nem a gente pensar, não, tem que ser puro para conseguir. Nós vemos o próprio Pedro, que negou Jesus, ali no momento da prisão. Negou ele, que era aquele que estava sempre com Jesus, que recebia Jesus em casa. Ele negou Jesus. Ele também tinha seus problemas íntimos. Mas o que é? O valor do Pedro está no que ele aprendeu naquele momento. Porque aquele momento em que o galo cantou pela 3ª vez, que ele lembrou que Jesus tinha avisado que ele ligaria antes que o galo cantasse pela 3ª vez. Então, ali naquele momento, ele reconheceu a si próprio como alguém que tinha muito ainda a aprender. E isso ensinou a ter paciência com aquelas outras pessoas que depois vinham buscar a casa do caminho com uma série de problemas, pessoas que já tinham, inclusive, perseguido a eles, que ele recebia todos com carinho. Porque ele aprendeu, mesmo que aprendeu na prática, né, que mesmo aquele que dá uma derrapada tem o direito de se recompor e de seguir adiante e tem condições de fazer o bem, naturalmente. Quanto à ressurreição, a própria ciência já mostra que a ressurreição propriamente não tem como. É uma possibilidade. Porque o que seria a ressurreição? Seria o mesmo corpo, juntar molécula com molécula de novo. Inclusive, tem algumas religiões que falam da ressurreição no final dos tempos. Todos os justos vão. Respeitamos a forma de pensar dessas outras religiões, mas cientificamente é impossível, porque cada corpo é formado por células que são formadas por átomos, e no momento do desencarne, todos aqueles componentes se dispersam.
e voltam para formar outros corpos, outras plantas. São elementos que vão ser utilizados para outras coisas. Então não teria como juntar novamente todos aqueles elementos para formar um corpo novamente. Mas, então, portanto, Jesus mostrou para nós ali, né, só o corpo perispirítico. A sua morte na cruz trouxe um exemplo que a dor física, a dor moral, pode ser sentida como um convite à análise das nossas dificuldades e um impulso para a nossa mudança. Então, a Páscoa para nós espíritas, ela, como qualquer outro período do ano, ela deve ser um momento de reflexão, um momento de estudos e de reafirmação íntima do compromisso de seguirmos os ensinamentos de Jesus, a fim de que cada um realize dentro de si e no meio que vive o reino de paz e amor que ele simplificou. Fica o convite, né, a sugestão, né, do encontro da família, quando não for possível, né, um contato, ainda que pelo telefone, ainda que, né, de qualquer forma, e que haja aquela possibilidade de entendimento entre todos, ressurgindo assim, dentro de cada um, uma nova possibilidade de seguir em frente e de viver em paz. Podemos dizer também que, utilizando os ensinamentos de Cristo como nosso guia, nós compreendemos que Jesus não morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. Essa palavra salvação, segundo Emmanuel, vale por reparação, restauração, refazimento. Fora da prática do amor e da caridade uns para com os outros, não seremos salvos de complicações criadas por nós mesmos, através de brigas, violência, exploração, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem a nossa própria felicidade, que nós próprios procuramos. Então nós devemos fazer com que do homem velho, coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito, possa nascer, possa surgir dentro de nós um homem novo, cuidado pelo influxo revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus. Dizer que ele morreu para nos salvar seria dizer que, já que ele nos salvou, a gente pode fazer o que bem quiser, o que bem entender, sem problemas, né? E não, sem fazer a nossa parte, que a evolução é a nossa parte. E tradições, né, as tradições da Páscoa, do chocolate, né, do coelhinho, fazem parte da nossa sociedade. E como Jesus falou, nós podemos viver no mundo sem ser do mundo. Então, o que significaria isso? Seria que não há problema algum que a gente compre nossos chocolatinhos para os nossos filhos, netos, etc., né? Que a gente faça a brincadeira dos coelhinhos, faça as pegadinhas do coelhinho, porque faz parte do imaginário da criança. Né? Todas a sociedade fala, então não há problema algum que a gente faça isso. Como também não há problema algum que, lembrando que todas as crianças, mesmo aquelas que não têm condições cujos pais não têm condições de comprar, nós podemos, através da caridade, fazer uma caridade, né, de comprar um chocolatinho para essas crianças também. E não estaremos desabonando absolutamente nada a nossa religiosidade. Então, a busca da libertação, da renovação, que a Páscoa traz implícita, né, essa ideia da ressurreição de Jesus, que Jesus veio provar que a vida não acaba, que a vida continua. Então, a busca dessa libertação, dessa renovação é diária. Não é somente no dia da Páscoa que nós vamos fazer, renovar. A renovação é diária. Todos os dias podem, assim como todos os dias podem ser dias de Natal, fazer com que todo dia seja dia de Natal, também dia da Páscoa também podemos fazer, né? Podemos comemorar. Nas pequenas atitudes do dia a dia,
que nós vamos construindo a nossa reforma íntima, que é tão necessária para que nós possamos alçar voo rumo à felicidade que vem de carona para a evolução. A partir do momento que nós passamos a colocar em prática aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós vamos conseguindo alcançar a felicidade, que é para isso que nós fomos criados. Deus nos criou simples e ignorantes, fadados obrigatoriamente à perfeição. E a perfeição traz a felicidade. Agradeço a atenção de todos. Muita paz a todos. A senhora podia fazer a prece de encerramento? Obrigado. Muitas vezes nós fazemos promessas a Deus quando desejamos alguma coisa. É muito comum acontecer uma barganha de querer fazer uma promessa, prometer fazer alguma coisa para receber outra. Então, nessa prece, que se chama promessa, não existe barganha nenhuma. É só o compromisso com a gente mesmo. E assim, assumindo esse compromisso, a gente promete: Senhor, a minha alma está à procura do caminho que leva à evolução. Quero purificar meu coração. Quero espalhar a divina ventura. Senhor, eu quero distribuir o pão, tanto de trigo como de ternura. Quero aprender a ter a voz segura. Quero auxiliar a todo meu irmão. Senhor, quero lutar contra a maldade que há em mim. Quero pôr a caridade em minha vida, seja onde for. Senhor, com toda a força de vontade, vou lutar contra a infidelidade e vou substituir